A todos, estamos aqui nós de novo, graças a Deus, né? Mais um dia, e eu quero convidar vocês a assistir a aula de ciências. Então, hoje é a aula de ciências e de educação física, depois vocês entram lá e pegam a aula do professor Davi, tá? Vamos recordar um pouquinho da última coisa que nós vimos em ciência. Nós estamos vendo sobre a fonte de luz. Nós vimos que elas podem ser artificial ou natural. Natural, por exemplo, a luz do sol, né, ela é natural, e artificial são as lâmpadas, as lanternas. Então, nós temos a natural e a artificial. Lembrando também que nós vimos sobre os corpos luminosos, aqueles que possuem a luz, no caso as estrelas, trovão, o próprio sol, e os iluminados, que são os objetos, no caso a lua, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar a página 25, 26, 27 e a 28. E eu vou precisar que vocês acompanhem a leitura comigo, tá? Lá na página 25, vocês precisam acompanhar a leitura comigo agora. Tudo bem? Podemos começar? Então vamos lá. Quando os raios luminosos encontram algum corpo ou objeto pelo caminho, eles podem atravessá-lo, bater nele e retornar em direção à fonte luminosa ou se espalhar, ou ser absorvido por ele. Então, vem um raio, ele pode bater e passar. Ou ele pode bater e voltar, ou até mesmo se espalhar. Ou ele pode ser absorvido. Aquele corpo ele pode ser absorvido ali, tá? Isso dependerá das características do material de que o corpo ou objeto é feito. Então, depende do que for feito, é que vai acontecer uma dessas três situações. Então, vamos lá. Os objetos transparentes são aqueles que permitem a passagem total dos raios luminosos e possibilitam enxergar com nitidez. Então, aqui nós temos o copo, ó. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um raio de luz aqui, ele com certeza passa por aqui e a gente vai conseguir enxergar, tá? Então, vocês podem observar aqui a imagem, que o ar, o corpo e a água são transparentes, por isso que eu consigo ver as coisas dentro dele. Então, isso aqui é um corpo transparente. Um outro tipo seriam os translúcidos, eles permitem a passagem parcial, então não é por completo. Então, é parcial, parte dos raios das fontes de luz conseguem passar por ele. Por isso, a visualização através deles não é nítida. Então, vocês podem observar ó, que é meio embaçado. Eu consigo ver, mas não consigo ver perfeitamente igual eu consigo ver aqui. Pode ver que ele tá meio embaçado aqui, ó. Tá certo? Então, a mulher tá segurando aqui, ó, mas a gente não consegue ver perfeitamente. A gente vê o cabelo, vê os olhos, mas a gente não vê com nitidez, que a gente chama. E o último são os opacos. Então, nós vemos os corpos transparentes, os corpos translúcidos e agora os corpos opacos. Eles não permitem que os raios luminosos atravessem e por isso não é possível enxergar através deles. Então as paredes são exemplos de objetos opacos. Então os raios solares vêm, bate aqui nele, ou a luz, né, bate aqui nele e não permite com que passe ali. Aqui a gente enxerga com dificuldade um pouquinho e aqui a gente enxerga com clareza. Página 26. A luz e as sombras. Então, você já reparou que quando está ao sol, uma sombra se forma no chão? Observe na imagem uma criança brincando com a própria sombra. Então, aqui tem uma criança e aqui tem a sombra. Já aconteceu de vocês tentar correr atrás da sombra? Nunca consegue pegar, né? Eu, quando era criança, eu brincava de correr atrás da minha sombra, mas eu nunca conseguia pegar ela. Então, essa criança está brincando com a própria sombra. Como a luz se propaga em linha reta, então eu tenho aqui a luz, mesmo que for a lâmpada, por exemplo, ela vem assim numa linha reta, tá? Ao se deparar com um corpo opaco, percebe, o nosso corpo ele é transparente? Não, se ele fosse transparente, eu ia conseguir ver tudo dentro de mim. O que acontece? Os raios não conseguem atravessar, por isso que forma a sombra. Então, toda vez que vocês observarem uma sombra, é porque o raio de luz, ele bateu e ele não conseguiu atravessar, então é um objeto opaco. Em ambientes abertos, as sombras podem mudar de lugar
de tamanho ao longo de um dia. Por que será que isso acontece? Já perceberam que às vezes a sombra está aqui na frente, às vezes nossa sombra fica atrás, às vezes ela fica meio de lado? Por que será que isso acontece? Isso acontece porque a Terra se movimenta. E o que nos dá a impressão é de que o Sol está mudando de lugar. Esse movimento aparente do Sol faz com que a superfície do nosso planeta seja iluminada de maneiras diferentes durante o dia. Observe na imagem as diferenças da sombra formada pela árvore pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Então, olha aqui, isso aqui é amanhã. Aqui, o Sol nasce desse lado e ele se põe aqui. Então, quando ele nasce, a sombra, olha onde ela fica. Daí, no meio-dia, o Sol está bem em cima aqui. Lembrando que a árvore é um objeto opaco, onde não consegue passar a luz. Então, aqui, ela fica bem em cima. Olha onde que fica aqui a sombra dela. Daí, à tarde, é onde o Sol está se pondo. Olha onde fica aqui a sombra. Então, dependendo da posição do Sol, a sombra ela muda de lugar. Tá certo? Página 27. Então, aqui é a atividade, Vocês vão associar corretamente o material e a classificação em relação à passagem da luz. Então, eu tenho dois aqui, Eu tenho um livro e eu tenho aqui um aquário, tá? Quem é transparente? Que for transparente, eu vou colocar o número 1. Quem é opaco? Que for opaco, você vai colocar o número 2, tá? Aqui o número 2. As crianças representadas na imagem estão observando a sombra formada em um gnomo, um instrumento utilizado desde a antiguidade para marcar o tempo. Observe a sombra formada e desenhe onde o Sol deve estar para formar esse tipo de sombra. Então, aqui eu tenho a criança e vocês vão ver onde que eu tenho que desenhar o Sol. Para essa imagem aqui. Deixa eu arrumar aqui, Para essa imagem aqui, que é a sombra, onde que o Sol vai estar. Tá certo? Na página 28. A página 28, eu gostaria muito de estar com vocês para a gente fazer essa experiência juntos. Mas não é possível, então eu vou pedir para que vocês peçam para um adulto ajudar vocês, tira foto, manda pelo WhatsApp da escola, que depois eu quero ver e eu quero que vocês me contem se foi legal, se teve dificuldade, o que vocês acharam dessa experiência, tá? Então, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma lanterna, vão precisar de um papel celofane, vão precisar de um papel vegetal e uma cartolina. Então, qual que é a finalidade dessa experiência? Vão identificar se um objeto é transparente, translúcido ou opaco. Então, vocês vão ver aqui, para vocês verem como que é a relação dos raios, da luz, tá? Nesses objetos. Então, aqui tem explicando direitinho o modo de fazer, Segure o papel celofane com as duas mãos. Enquanto isso, o seu colega, no caso, alguém da sua família, deve apontar a lanterna acesa para o papel que você está segurando, de uma maneira que possibilite observar o comportamento dos raios luminosos ao incidir o papel. Então, vocês vão colocar a lanterna e vão ver o que acontece com a luz. Vocês vão repetir isso com os três, tanto com o papel celofane, quanto com o papel vegetal, quanto com a cartolina. Com os três, tá? Daí aqui embaixo vocês vão anotar o que você observou. Se os raios luminosos atravessam ou não. Qual que atravessou ou qual não atravessou, tá? E vão responder aqui embaixo, A luz atravessou os três tipos de papel? Sim ou não? Com base no que você observou, vocês vão classificar os papéis testados. Então, o papel celofane é o quê? Nós aprendemos 3 tipos de classificação. Nós aprendemos transparente, translúcido, opaco. Então, vocês vão fazer isso tanto com o papel celofane, quanto com o papel vegetal, quanto com a cartolina, tá bom? Não esqueça de deixar o nome de vocês lá na presença. Tirem fotos, mandem um vídeo, tá? Eu vou ficar muito feliz de ver que vocês estão trabalhando em casa. E, se Deus quiser, logo nós estamos fazendo experiências todos juntos na sala de aula. Um beijo no coração e obrigada pelo dia de hoje, tá?